hoje eu estive orando essa semana para que Deus falasse conosco nessa manhã, que Deus abençoasse. Ano passado eu tive uma experiência assim fantástica, vou partilhar aqui com os irmãos rapidamente aqui nessa igreja. O pastor Silas o pastor Vitor teve que sair e pediu para eu dirigir o culto. O pastor Silas mesmo que pregou até sobre o Sermão do Monte, com uma mensagem sobre missões. Estava aqui na igreja uma pessoa que há 8 anos eu não falava com ela. Guardava uma mágoa terrível. Ela caminhava. Naquele domingo, quando eu abri meus olhos, no momento que a equipe ministrou, eu abri os olhos, olhei, e essa pessoa estava sentada ali. Eu falei assim: meu Deus, eu não acredito. E Deus falou assim comigo: honra ele. Eu falei: Deus, eu não vou fazer isso não, porque agora eu estou em cima e ele está embaixo. Não vou fazer isso não. Ele falou: você vai. E eu anunciei essa pessoa, que eu honrei. Terminou o culto, o culto estava andando, o pastor Silas pregando, eu mandei uma mensagem para a Renata. Falei assim: olha, fulano está aqui. Fulano para ela falar assim: olha, quero nem ver. Ela falou assim: que bom que ele está ali. Vamos apresentar o nosso filho aí. Eu falei: meu Deus. No final do culto ele falou assim: vai lá, procura ele. Vai lá perdoar. Eu espero que nesse momento você ouça o Santo Espírito de Deus. Deixe Deus falar com você. Eu pedi a Deus: toca nos nossos corações. Eu consiga perdoar. Se há alguma mágoa, se há algum problema, você precisa. Então que nesse momento você vá buscar perdão. Você vai dar perdão. Então vamos lá por esse homem de Deus. Eu quero orar também por sua vida. Deus, como o orgulho é algo que nos faz mal. Como o orgulho, Pai, é algo que nos envenena. Mas Deus, o teu servo preparou uma mensagem que eu creio. A Deus foi guiado. A Deus pelo Santo Espírito de Deus. Uma mensagem que veio do teu coração. Então, Deus, use o teu filho. A Deus, se a mágoa, se a ódio no nosso coração, que nesse momento caia por terra, em nome de Jesus. Que brote em nós a necessidade de pedir perdão. Então, Deus, que nossa mente esteja cativa ao Senhor. A Deus, que não haja distração. A Deus, que não haja, ó Deus, em nenhum momento, nenhuma outra preocupação. Que o Senhor fale e atue e transforme as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Há algumas semanas atrás, um mês atrás, fui procurado por uma esposa machucada pela infidelidade do marido. Começamos a trabalhar, tratar dessa questão, e ela estava muito doída. Eu perguntei se ela queria continuar o casamento, ela disse que queria, mas não sabia como. E eu chamei numa consulta seguinte o esposo, ele veio e ele contou exatamente o que tinha acontecido, o tempo que havia acontecido aquilo, tentou se justificar e depois reuniu os dois no momento seguinte, numa outra ocasião, e começamos a trabalhar. Havia desejo de perdão, havia vontade de reconciliação, de restauração, até que essa semana chegamos ao que eu chamo de ritual do perdão. E quando eu perguntei se ela queria perdoar, ela disse: eu não vou conseguir.
E eu perguntei, você quer perdoar? Ela disse, eu quero. Então, você pode perdoar, mas eu não sinto vontade. Mas não é questão de sentir vontade, você quer perdoar? Bom, então eu vou explicar para você o que é perdão. E comecei a explicar o que era perdão. Perdão não é um sentimento, né? Perdão não é ignorar o que o outro te fez, perdão não é esquecer sua dor. E fui falando sobre o que não era perdão. E depois eu disse o que era perdão. E aí eu já tinha perguntado antes aos dois se eles queriam continuar o casamento mesmo, porque aquele momento ia ser um momento bastante impactante. Ia ser sofrido, mas era um momento necessário. E aí eles disseram, nós nos amamos. Cada um disse, nós nos amamos, nós queremos continuar o casamento, vocês estão dispostos a fazer o que é necessário, o que é preciso para o casamento continuar? Estamos. Bom, então agora, usando essa palavra, eu disse, bem, então está na hora do perdão. Então redigi uma confissão, e ele fez essa confissão. Para surpresa minha, ele pediu para ela ficar em pé, segurou na mão, olhou nos olhos dela e fez a confissão, dizendo exatamente o que ele tinha feito, e dizendo exatamente como ele estava arrependido e o que ele queria dela. Queria o perdão. Não merecia, mas queria o perdão. E depois, então, eu tinha feito junto com ela, redigi uma declaração de perdão. E depois de explicar para ela, ela disse, mas perdão é um processo. Eu falei assim, é um processo que começa com um ato, com uma ação. E eu disse a ela, hoje é dia tal hora, você vai ter que marcar isso na sua cabeça. Hoje você perdoou. E vai continuar perdoando dentro de um processo em que eu vou ajudar vocês a caminhar. E ela então, diante disso, se levantou, sentou do lado dele, olhou para ele e disse, depois da confissão dele, eu perdoo você. Foi lendo, dizendo que sabia o que ele tinha feito, o sofrimento dela, mas que ela perdoava e ia trabalhar todos os dias da sua vida para continuar perdoando. Quando terminaram isso, eu vi que os dois estavam assim, com o rosto aliviado. É claro que isso é um processo, é um momento e que desencadeia todo um processo. Tem que trabalhar confiança, desconfiança, trabalhar as questões do casamento que estavam fragilizando a relação. Enfim, todas essas coisas ainda terão que ser trabalhadas. Mas esse momento é um momento importante. Queridos, o perdão tem um poder enorme na nossa vida. Esse kit, né, eu diria que essas 4 mensagens, né, a gente tem aí em DVD, você terá um kit de primeiros socorros, um kit para queimaduras emocionais. Porque todos os dias na nossa vida, nós estamos machucando as pessoas. E somos machucados pelas pessoas. E pecamos contra Deus. Eu acho que na nossa farmácia tem que ter esse kit. Não é? Saber o que eu faço quando eu olho para trás e vejo que eu errei. Me auto-perdoar. É interessante, queridos, é interessante que a palavra perdão, né, a gente podia considerar que é um aumentativo de perda, né? Perdão, é uma perda grande, né? Uma grande perda, é um perdão. Perdão é perder. Perdão não é ganhar, perdão é perder. Então, quando nós nos perdoamos de erros que cometemos, como eu disse no domingo passado de manhã, olhamos para trás e vimos que pisamos na bola no passado, a gente vai então perder a culpa através do auto-perdão. Mas quando a gente descobre que alguém nos machucou, vimos isso domingo à noite, nós precisamos também perder o ressentimento e a mágoa. Perdão é perder. Hoje à noite nós vamos falar que quando pecamos contra Deus, nós precisamos perder o medo. Perder o medo da condenação através do perdão. Perdão é perder. Mas hoje de manhã eu queria falar sobre o poder da reconciliação. Quando você vai perder a sua vaidade, perder a sua soberba, altivez, seu cinismo religioso, perder o seu orgulho e fazer aquilo que precisa ser feito, que Deus espera que seja feito. Mateus capítulo 5,
Eu vou ler a partir do versículo 21, porque os dois versículos que eu vou utilizar estão inseridos dentro de um texto bastante interessante, em que Jesus fala do homicídio, né? Será que existe algum homicida aqui? Você disse, eu nunca matei ninguém, mas será que você não matou o amor de alguém, não matou a esperança de alguém, não matou a alegria de alguém, não matou o desejo de alguém de ter um casamento legal com você? Será que você não matou? Então, a questão do homicídio, Jesus vai mostrar aqui que é muito mais do que você tirar a vida física de alguém, é tirar talvez algumas outras coisas. Capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Pastor Roberto, está por aí? Bom, então vamos utilizar ali o pessoal. Ok, chegou, que bom. Então, queridos, na introdução, quais as reações que nós temos, ou que nós podemos ter quando nós machucamos alguém? A primeira reação que podemos ter quando machucamos alguém, quando ferimos alguém, a questão hoje não é quando você fere alguém, você olha para trás e lembra que machucou uma pessoa, não é? Então, o que fazemos quando lembramos que machucamos alguém, que alguém está na bronca com a gente, que alguém está magoado com a gente? O que nós fazemos? A primeira coisa é negar. Eu não fiz nada de errado. E quando num processo de ritual de perdão no consultório, a gente vai pedir que uma pessoa confesse seu pecado, a gente diz para ele, olha, se você errou, algumas coisas você pode fazer, uma delas é negar que você errou. A negação. Não, eu não fiz nada, eu não fiz nada de errado. Quem fez alguma coisa errada foi a pessoa, não fui eu não fiz nada errado. Quando a gente está fazendo uma terapia de casal, uma das dificuldades é essa, que as pessoas negam o seu erro, não é? Alguém disse assim, não, ela age assim comigo, é grosseira, às vezes fala assim comigo, isso foi a última coisa que gerou uma crise no nosso relacionamento, porque ela gritou comigo, e aí você fez isso? Eu disse, não, eu não fiz, eu acho que essa é a impressão dela. Mas então, negar é uma maneira de você se esquivar da culpa daquilo que você fez. É manter o seu orgulho, a sua vaidade. Não, eu não faço isso, eu não erro. A segunda coisa que fazemos, que podemos fazer, é justificação. Não é? Eu admito que errei com aquela pessoa, mas quem começou isso, hein? Quem começou? E nós falamos para o marido, e ele disse assim, não, mas ela antes tinha feito isso também. Aí eu falei, você fez isso antes? Ela disse, eu fiz isso antes, mas no dia anterior ele também fez assim. Eu disse, no dia anterior você fez assim? Fiz, mas acontece que uns 3 meses atrás ela teve essa atitude comigo. Você teve essa... Não para isso não para. Então, eu errei, tem que assumir meu erro. Você errou, errei, acabou. Não pode se justificar. Então, quem se justifica não alcança a paz no seu coração, não assume seu erro, não consegue pedir perdão, porque não faz confissão, porque não errou. Então, justificação. A terceira a atitude que às vezes temos quando somos confrontados com algum erro que cometemos com o outro é nos desculpar. Ok, eu fiz errado, mas eu tive um problema, eu estava com um problema, eu sei que eu agredi você, ofendi você, mas você não sabe o que eu passei lá no trabalho. Tive muitos problemas lá naquele dia. Naquele dia eu fiquei confrontado com uma série de situações muito complexas e por isso eu estava muito abalado, por isso eu fiz isso. Não é?
Eu sempre digo que as mulheres têm uma desculpa que vocês sabem qual é, né? Depois que você fez isso, você sabe o que estava acontecendo comigo naqueles dias, né? Eu estava naqueles dias, né? Então, essa é uma ação que muitas vezes as mulheres usam para justificar a sua atitude errada, a sua grosseria, o seu ataque, ou o seu esquecimento, né? Eu estava naqueles dias, eu estava na TPM, né? Queridos, essas atitudes todas nós, às vezes, tomamos sem perceber, negamos, justificamos e encontramos uma razão para o nosso erro. Mas o que precisamos fazer realmente é confissão. É muito difícil fazer isso. Queridos, uma das coisas mais difíceis é alguém dizer assim: eu errei. É fácil falar aqui agora, é fácil eu falar para vocês aqui, eu errei. Mas quando eu estou confrontado com o meu erro e com a mágoa do outro, com a tristeza do outro, é muito difícil, como o pastor Roberto disse aqui, contando a sua história, eu ir lá e dizer para a pessoa: olha, eu errei com você, me perdoe, me perdoe. Sabe, queridos, que a confissão é alguma coisa bastante difícil. A vida é feita de relacionamentos, e quando nos relacionamos, nós machucamos e somos machucados. E sabe, queridos, o remédio para tratar dos relacionamentos, seja ele em que nível for, é o perdão. Agora vejam só esse texto que aqui está. É um texto muito interessante, muito importante da Bíblia, que diz respeito a todos nós que estamos aqui hoje, trazendo um culto a Deus, não é? O texto está dizendo, e Jesus está se reportando a uma situação da vivência judaica, quando o judeu ia, não é, apresentar um sacrifício, uma oferta, podia ser um animal, ofertar alguma coisa a Deus. E Jesus disse para ele: olha, você está lá no altar, você vai ofertar o seu culto, você está trazendo o seu sacrifício, você está ali oferecendo alguma coisa a Deus. Olha, se nesse momento você se lembrar que você machucou alguém, pare o culto, pare a oferta, põe aí, vai lá, se reconcilia com o seu irmão, depois você volta e apresenta seu culto. Sabe, queridos, essa é um ensino de Jesus bastante complexo, não é? E há dois perigos que eu vejo nessa questão desse texto, né? Há um perigo muito sutil, muito imperceptível, não é? Que afeta a nossa vida espiritual, que é essa de tentar espiar, pagar, purgar as nossas culpas por aquilo que a gente fez, vindo para a igreja e trazendo oferta aqui e oferecendo um culto a Deus e levantando as nossas mãos e orando, não é? E cantando com toda a intensidade. Mas por trás disso, muitas vezes existe um desejo de pagamento, de expiação de coisas que fizemos, talvez naquele dia mesmo quando saímos de casa, uma ofensa à esposa, uma agressão ao filho, alguma desonestidade feita, e você vem aqui para purgar, para pagar. Isso é um perigo. E eu acho que Jesus também está falando sobre isso. Olha, espere um pouquinho, não faça isso não. Isso não tem sentido para mim, não tem valor para mim. Porque se tem alguma coisa lá atrás, você tem que resolver isso antes. Um segundo perigo é a gente vir trazer o culto a Deus e estar com a nossa consciência culpada diante de Deus. Quando Paulo compareceu diante de Festo, aliás de Félix, para fazer sua defesa, há um momento que ele falando de como ele se sentia diante de Félix e diante de Deus, ele disse assim: olha, eu olho para a minha consciência e me sinto absolutamente em paz, tanto na minha consciência diante de Deus, como na minha consciência diante de vocês. Estou absolutamente em paz. Então não basta ter uma consciência pura diante de Deus, se a gente não tem uma consciência pura diante dos outros, diante de alguém que a gente machucou, diante de alguém que a gente feriu, diante de um pai que tem ressentido da gente pela nossa atitude do passado, diante de uma mãe que ficou fragilizada por causa da sua atitude como filho, diante de um filho que foi abandonado, e você sabe como seu filho fica ressentido da forma como você agiu com ele. Então você não adianta ter só uma consciência pura diante de Deus.
E, queridos, a Bíblia mostra que Deus está valorizando, antes da adoração, a sua santificação, a sua consciência pura. Ele disse: não venha me trazer oferta, não venha me trazer culto. Eu não quero isso. Eu quero antes que você vá lá, aí depois eu quero o seu culto. Sabe, queridos, a Bíblia está cheia disso. Jesus disse que o mundo vai conhecer que nós amamos a Ele se amarmos os irmãos. E se amamos alguém, amor e perdão são duas asas do mesmo pássaro. O pássaro não voa com uma asa só. Ele precisa de duas asas. Quem ama, perdoa. Eu disse para esse casal, quando estava trabalhando com eles essa semana, quem ama, perdoa. Quem perdoa, faz por amor. Amor e perdão andam juntos. E o evangelho que pregamos é o evangelho do amor. Se é do amor, é do perdão. Jesus diz, João diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Ele não ama a Deus coisa nenhuma. Porque existe uma situação com o irmão de dificuldade de relacionamento. Então, não existe amor a Deus. Por isso, esse texto é muito difícil. Mas é um texto que precisa ser considerado hoje. E antes de eu entender com os irmãos, de tentarmos entender os passos para esse processo de perdão, e que eu vou olhar nesses 2 versículos, eu queria antes fazer o que eu tenho feito nas outras vezes, né? Considerar por que eu devo pedir perdão ao próximo. Por que eu devo pedir perdão ao próximo? A primeira coisa que eu queria dizer é para que o meu culto seja aceito. Devo pedir perdão ao próximo para que o meu culto seja aceito. Ao trazeres teu culto, a tua oferta, os teus louvores, a tua oração, os seus dízimos, os teus alimentos para os pobres, ao fazeres isso e ao trazeres isso para o altar, se o Espírito lembrar que existe alguma coisa contra alguém, faça isso e não preste o culto naquele momento. Se você prestar esse culto, não será aceito. É uma palavra, não é minha, é a palavra de Deus, é a Bíblia que está falando, né? Então, queridos, parece claro que Jesus está dizendo que o culto não é aceito no céu se você não observa na terra esse princípio bíblico. Você pode vir com o seu melhor perfume, orar com sua melhor devoção, cantar com a sua melhor voz. Você pode apresentar o culto mais, aos seus olhos, mais completo possível, mas se existe alguma coisa que Deus e o Espírito Santo lembram a você e você não quer tratar, você não vai ser aceito. Seu culto não vai ser aceito. Queridos, está bem claro no Evangelho que Deus testa a sinceridade humana na relação com Ele a partir das relações interpessoais. Então a pedra de toque, a pedra de aferição da legitimidade da minha relação com Deus está na minha relação com o irmão. Deus está olhando o meu coração e está vendo como é que eu estou me relacionando com os outros. E Ele está dizendo: olha, eu estou vendo como que vocês se relacionam com os irmãos, com as pessoas. Porque se vocês não têm esse bom relacionamento com os outros, então a minha presença na vida de vocês não é significativa. Você está disposto a ter intimidade com Deus? Você está disposto a prestar um culto legítimo a Deus? Então, se você lembra que alguém da família está machucado com você, se você lembra que você magoou uma pessoa humilde que trabalha para você, se você lembra que você prejudicou alguém com uma decisão que você tomou, não venha para o altar da consagração com este peso. Livre-se dele. Sabe, queridos, eu acho que eu já falei aqui para vocês sobre... Outro dia o pastor Vitor andou contando aqui alguma coisa da sua história, né? E é tão interessante que a igreja fica muito atento sobre a vida do pastor, porque na verdade a igreja às vezes mitifica um pouco o pastor, não é? Enfim, cria uma aura sobre ele, de uma sobrenaturalidade, não é? E na verdade a igreja, as pessoas precisam fazer isso, porque precisa ter alguém na igreja que inspire as pessoas. Essa pessoa geralmente é o líder, é o pastor. Então ele é mitificado e as pessoas começam a endeusar, achar que ali tem uma pessoa que não tem problema, que não peca, que não tem dificuldade, que não tem culpa, que enfim, não tem outros problemas. Por isso é bom a gente ouvir de vez em quando alguém, um pastor, um líder, falando das suas questões, não é? Eu fui um filho bastante desobediente ao meu pai na fase de adolescência, não é? E eu muitas vezes agi deliberadamente para machucar meu pai.
Eu me lembro que uma vez eu gostava de ficar em casa, eu gostava de sair de casa e não dizia a hora que ia voltar e voltar tarde. Às vezes eu ficava fazendo hora na rua para voltar tarde. Não tinha nada para fazer na rua. Mas eu disse, não vou voltar 10 horas. Vou voltar 1 hora, porque eu sabia que ele ia ficar preocupado. E eu queria machucá-lo. Eu queria que chegar em casa e ver que ele estava me esperando. Aquilo, de uma certa maneira, me trazia algum tipo de conforto. Meu pai estava me esperando até aquela hora, mas estava sofrendo. Eu fiz ele sofrer. Uma vez eu cheguei em casa amanhecendo o dia. Quando eu entrei na rua, na esquina, olhei lá para minha casa, meu pai estava sentado no meio-fio. Quando eu cheguei, ele disse, filho, já fui ao Instituto Médico Legal, já fui nos hospitais, já fui em vários lugares te procurar. E quando ele falou aquilo, eu fui muito grosseiro com ele. Alguns anos depois eu vim para o Rio. Nessa altura eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. E eu não tinha nenhum sentimento de ter machucado meu pai. Mas quando eu estava aqui no Rio, em 1970 eu vim para o Rio. Em 1971, eu estava vivendo uma vida aqui no Rio muito desregrada. Eu fui morar na casa de um pastor, mas eu fugia, eu morava nos fundos da casa do pastor. E eles exerciam uma certa vigilância sobre mim, porque era um rapazinho lá do interior, que veio para cá, a esposa do pastor se sentia responsável por mim, porque meu pai disse, só toma conta dele. E ela então ficava me vigiando. Às vezes eu chegava tarde, vinha com o sapato na mão, na pontinha do pé, para chegar lá no meu quarto dos fundos, onde eu morava, porque eu não queria que ela soubesse que eu estava chegando tarde. Às vezes, de repente, quando eu estava ali, quase chegando na porta, isso é hora de chegar. Esse tempo que eu vivi aqui, mas, queridos, algumas coisas foram acontecendo e Deus foi dando um senso de arrependimento ao meu coração, até que um dia eu abri a Bíblia, numa situação bastante difícil que eu estava vivendo. Eu já não morava mais lá, morava num outro lugar, tinha sido expulso desse outro lugar, porque a dona do quarto que eu alugava não queria mais que eu morasse lá. Vocês imaginam que eu não era uma coisa muito boa que eu fazia, né? E eu fui para um lugar, uma casa no Grajaú, uma família riquíssima, e eu fui dormir uma noite lá, porque o meu patrão na época disse, vou botar você para dormir uma noite lá, e depois você dá um jeito na sua vida. E ele me colocou no quarto de empregada, aquele palacete. Eu entrei, fui olhando tudo aquilo e tal, eu fui dormir no quarto de empregada. Mas naquela noite Deus falou no meu coração, abri a Bíblia estava junto com um monte de livro que eu tinha trazido, e eu peguei a Bíblia e abri. Naquele jeito, a gente abre a Bíblia e Deus fala com a gente alguma coisa pela palavra. Ele falou comigo naquele momento. E sabe, queridos, o amor de Deus veio ao meu coração. Eu no dia seguinte procurei um pastor jovem, muito amigo, fui à casa dele e nós oramos ajoelhados, do lado da mesa de estudos dele. E eu, quando levantei daquela oração, eu era uma outra pessoa. Eu queria ser uma bênção. Alguma coisa, eu comecei a lembrar de muitas coisas. Eu estava querendo que chegasse o domingo. E vocês sabem que quando chegou o domingo, o que Deus trouxe ao meu coração foi a figura do meu pai. E eu disse, não posso continuar sem me reconciliar com meu pai. E eu, no meio da semana, peguei um ônibus e fui para Macaé. Dei uma desculpa no trabalho, arranjei uma forma de faltar ao trabalho e fui. Cheguei lá, meus pais se surpreenderam. Eu chamei meu pai e minha mãe, fomos num determinado lugar. E eu falei para eles, tudo que estava no meu coração, como Deus tinha mudado minha vida, como Deus tinha me impactado, e eu agradecendo, e pedi perdão, beijei meu pai, abracei meu pai. Até então eu tinha uma resistência enorme de fazer um carinho no meu pai, de beijar seu rosto. Eles nunca mais, a partir dali, eu deixei de beijar meu pai. Aquele foi um momento difícil, mas eu estava desqualificado para continuar a minha vida cristã, para vir para a igreja no domingo, prestar culto a Deus enquanto eu não resolvesse essa questão com meu pai. Então, queridos, a Bíblia está dizendo aqui que uma das razões que a gente precisa considerar, não é, que é importante para que a gente peça perdão a alguém que a gente feriu, é que se a gente não fizer, o culto não vai ser aceito. Seu culto não será validado. Segundo, você precisa fazer isso para que o outro seja edificado. Versículo 21 e 22, não é? A Bíblia está falando sobre essa questão do homicídio, não é? Você sabe que você, em algum momento, pode ouvir ou pode falar alguém dizendo assim, ou você falar alguma coisa assim, para mim fulano morreu, não é? Para mim fulano morreu. Na verdade, você não fala
mas na verdade você cria dentro de você uma situação em que você machuca alguém, você se justifica com essa ação deletéria em relação à vida do outro, em cima dele. E você, para se desculpar com você mesmo, aquela coisa que eu disse logo no início, você então fica culpando ele. E você diz, eu não quero mais saber, ele é isso, ele é aquilo. Mas você que fez alguma coisa que você precisa pedir perdão. Ele pode ter feito, mas você precisa resolver essa questão da sua culpa, da sua vaidade, do seu orgulho. Então você precisa ir lá. Não é? Porque se você fez alguma coisa, ainda que tenha te feito, você, de uma certa maneira, matou alguém, matou a alegria de alguém, matou o relacionamento. Então, é preciso recuperar isso. Qual a imagem que uma esposa, não sei se tem alguém aqui nesse caso hoje de manhã, não é? Qual a imagem que uma esposa tem do seu marido, quando no café da manhã de domingo, ele fala meia dúzia de impropérios para ela? E vocês sabem, queridos, isso não é coisa só de gente de fora da igreja. Nos meus anos de ministério, eu fiquei sabendo de coisas terríveis. Marido que agride a esposa chega na igreja machucada e diz que levou um tombo. Sabe, queridos, maridos que agridem, nem sempre fisicamente, mas com palavras, fazem isso. E ela fica observando que é domingo, e ele vai lá no guarda-roupa, pega aquela roupa de domingo, aquela roupa do cinismo, da hipocrisia, e põe aquela roupa. E ele pega a Bíblia, e ele vem para a igreja e ela fica lá. Que tipo de imagem esse homem constrói do Evangelho? Que tipo de imagem alguém que agride o outro e vem para a igreja está construindo da vida cristã? Alguém que machucou uma outra pessoa, machucou um pai, machucou a mãe, um filho, um colega de trabalho, causou prejuízo a alguém, agrediu uma pessoa com palavras. Que imagem você constrói do Evangelho se você faz tudo isso e você vem para a igreja como se nada tivesse acontecido? Se essa esposa não é crente, ela não vai querer esse Evangelho. Se essa esposa não é convertida, ela não quer viver essa vida hipócrita que ela está vendo aquele que a feriu vivendo. Se ela é crente, ela vai ficar muito fragilizada na sua fé. Que tipo de evangelho é esse? Sabe, queridos, uma vez eu ouvi de uma esposa que o marido era um líder na igreja, de vez em quando ela até pregava na igreja, não é? Tinha uma boa palavra, e ela disse o seguinte para mim, uma vez no consultório. Ela disse, olha, o dia que meu marido vai pregar na igreja, meus filhos não vão. Eles não vão. Eles não se sentem bem, porque eles ficam sentados lá, ouvindo aquele homem pregando a palavra do Deus vivo, mas eles sabem como que ele age em casa com os filhos. Ele sabe o que ele diz em casa. Ele sabe como é que ele se relaciona com a esposa e com os filhos. Ele diz que nesse dia os filhos não vão na igreja, se ele for pregar. Então, agora se esse homem vai lá e se reconcilia com os filhos, e se reconcilia com a esposa, se aquele que foi ferido por você recebe o seu pedido de perdão, sua aproximação, sua restauração a ele, a reconciliação, com certeza ele vai ser edificado. Sabe, queridos, talvez você tenha que edificar alguém indo ao encontro dele hoje para pedir perdão. Terceiro lugar, por que pedir perdão? Para que o evangelho seja proclamado. Queridos, esse texto que nós lemos está inserido dentro daquela que é considerada a mensagem do coração de Deus. Aquilo que algumas pessoas pensam que é a maquete do Evangelho, que é o Sermão do Monte. É como se tudo mais que viesse dos ensinos de Jesus a partir daí, e tudo mais da teologia paulina, estivesse como um desdobramento dessa matriz, dessa maquete, dessa coisa básica, que é o Sermão da Montanha. Então, nesse Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7, Jesus está falando da necessidade de reconciliação através do perdão como algo essencial para se viver a vida cristã. Por quê que isso é essencial? Primeiro,
Porque nós fomos reconciliados. Deus fez um acordo. Deus veio ao nosso encontro. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje de manhã porque fomos reconciliados. Amém, irmãos? Estamos aqui hoje de manhã porque fomos reconciliados com Deus por meio da cruz. Paulo diz, éramos inimigos de Deus, nascemos de costas para Deus. Deus estava indo para um lado, a gente para o outro. Mas Deus, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, nos reconciliou com Ele por meio da cruz. E Paulo fala, éramos inimigos, mas fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Sabe, queridos, o Evangelho é evangelho de reconciliação. Jesus, na sua morte, pegou a minha mão e a mão de Deus e me uniu sobre o seu cadáver, sobre o seu corpo, na cruz do Calvário. Ele me reconciliou com o Pai pelo seu sangue precioso. A mensagem da Bíblia é mensagem de reconciliação. Mas há uma outra coisa, da mesma forma que Deus deseja que o perdão nos reconcilie com Ele, e de fato assim aconteceu, Ele quer que esse mesmo perdão nos reconcilie com o outro. Eu perdoo o outro que me fere, e eu vou ao encontro do outro pedir perdão quando eu o firo. Por isso que Paulo diz, Deus nos reconciliou consigo por Jesus e nos deu um ministério de reconciliação. Queridos, nós temos um ministério de perdão. Perdão não é uma opção, perdão é o coração do Evangelho, é o coração da Bíblia. Pode-se usar justificação, pode-se usar salvação, há vários termos teológicos que poderiam todos eles ser enquadrados na palavra perdão. Ele nos deu o ministério do perdão para nos perdoar, para pedir perdão a Deus, para perdoar quem nos fere, para pedir perdão a quem ferimos. Nós temos esse ministério porque não há outra maneira de se reconciliar as pessoas umas com as outras, e nós com Deus, e nós conosco mesmos, se não for pelo perdão. Temos o ministério da reconciliação. Sabe, queridos, por isso nós temos que ir ao encontro do irmão e pedir perdão se nós o machucamos. Ir ao encontro de alguém e pagar a dívida que nós não pagamos. Reparar o prejuízo que causamos e que machucou alguém. Sabe, queridos, esse é o ministério e esse é o Evangelho. Se não é esse Evangelho que temos, não há outro. Esse é o Evangelho. Fomos perdoados, fomos reconciliados e precisamos ministrar reconciliação através do perdão na nossa vida e dentro da igreja. Em quarto lugar, porque o perdão ao próximo, para que a paz seja experimentada. No versículo 25, a Bíblia diz, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Há uma série de maneiras de interpretar esse texto, mas eu queria só considerar o seguinte: se você não fizer um acordo com alguém que seja o seu adversário, e o adversário aí é alguém que tem alguma coisa contra você, se você não fizer um acordo, você no final das contas pode ir para a prisão. E nós vimos no domingo passado aqui que essa prisão não é prisão de grade de ferro, não é prisão que alguém está sentado ali, um carcereiro com um cacetete na mão te vigiando. Não é essa prisão, é a prisão emocional. Nós precisamos de paz, o homem não vive sem paz, o homem é um ser atribulado. Queridos, o nosso problema de falta de paz não é um problema de violência urbana, é um problema de violência interior. É um problema de rejeição, é um problema de rebeldia com Deus, é um problema de rebeldia com a palavra. Nós vivemos em sociedade e não nos preocupamos com os outros, somos agressivos, estamos no trânsito, somos violentos, temos uma direção ofensiva em vez de uma direção defensiva, ficamos fazendo essas coisas, isso tudo traz inquietação para o nosso coração. Ficamos presos, somos aprisionados por esses sentimentos de ressentimento, de mágoa, de medo. Por isso que a Bíblia está dizendo, faça logo isso, experimente logo isso. Uma vez uma pessoa veio do consultório, estava muito, de uma longa data, preocupada,
por causa do seu pai, que ela tinha machucado. Porque um dia ela imaginou que ele tinha feito uma determinada coisa. E ela declarou isso para ele. E não só declarou para ele, como falou para outras pessoas. Algum tempo depois, ela ainda morava na casa do pai. Ela descobriu que aquilo não era verdade. Desde o dia que ela falou isso, o pai não falou mais com ela. Ela ficou lá. Ela se casou. Ela teve filhos. Anos depois, muitos anos depois, ela não aguentava carregar aquilo. Ela disse que algumas vezes ela pensou em ir ao encontro dele porque ela não tinha paz. Ela vivia atribulada, ela vivia angustiada. Isso afetou o relacionamento dela com os próprios filhos dela. E aí eu disse: você precisa ir ao encontro do seu pai para pedir perdão. Ela disse: só tem um detalhe, ele já morreu. Como ela podia recuperar isso no coração dela? Não tinha mais como pedir perdão a ele. Ela não conseguia se perdoar, trazia culpa. Primeiro tinha orgulho, não foi lá quando ele era vivo. Conviveu dentro da casa dele e não pediu perdão a ele. Sabe, queridos, nós vimos aqui domingo passado que essa coisa de não perdoar é uma coisa, e não pedir perdão é uma coisa que aprisiona. A gente é jogado no catre, na masmorra emocional. A gente é preso por isso. Quem não perdoa fica preso. Quem não pede perdão fica preso ao outro. A gente fica sem paz. Como fazer isso? Eu posso colocar uma cadeira e dizer para ela: olha, imagina que seu pai está sentado aqui e hoje você vai falar para o seu pai. Na verdade eu não fiz isso, já fiz isso algumas vezes, mas pedi para ela escrever uma carta, como se ela fosse mandar a carta para ele. E aí ela redigiu a carta dentro do consultório comigo. Fomos pensando juntos o que ela poderia colocar naquela carta, em que ela dizia do seu pecado contra o pai, da maneira como tinha magoado e ferido, e que ela queria pedir perdão a ele. Ela escreveu essa carta, ela assinou, em lágrimas ela me entregou dentro do consultório. Eu disse: eu vou botar no correio. Sabe, queridos, precisamos pedir perdão porque a gente precisa de paz. Precisa de paz. Quais os passos para o perdão? Vamos voltar para o texto. Então, você está aqui hoje de manhã. Você veio oferecer seu culto a Deus. Você colocou sua melhor roupa, seu melhor perfume, pegou sua Bíblia, pegou sua oferta, seu dízimo, sua melhor intenção, seu sentimento mais legítimo, seu desejo mais autêntico, e você veio. Mas quando você está aqui, hoje, participando desse culto, desde o seu primeiro momento, talvez da escola dominical, dos cânticos, e agora da palavra, especialmente agora, você está sendo lembrado. Um nome está vindo na sua mente. Talvez uma imagem esteja vindo na sua mente, um rosto esteja vindo na sua mente. Talvez um fato esteja vindo na sua mente, um episódio, uma situação. Pode ter sido ontem, anteontem. Pode ter sido um mês atrás, há um ano, décadas atrás. Está vindo agora. E você sabe como você está preso a isso. Você está aqui. Agora, o que a palavra está dizendo? Alguns passos. A primeira é que você precisa ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui no versículo 23, se pois trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares. Sabe, queridos, isso é uma coisa que nós não lembramos, mas somos lembrados. Nós vivemos até aqui talvez anos e anos, meses e meses, semanas e semanas, dias e dias, horas e horas, não querendo lembrar disso, mas hoje o Espírito Santo está lembrando. E sabe, queridos, se nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não podemos endurecer o nosso coração. Você está aqui, esse é um momento de oração, mas esse nome vem, é como aquela luz neon piscando dentro da tua cabeça. Aquele nome vem, aquela vida vem, aquela situação vem. E, queridos, trazer a mente é trazer a consciência. E a consciência é a voz
de Deus no nosso interior. Precisa ouvir o Espírito Santo. Sabe, querido, quando nós fechamos os nossos olhos para orar, muitas vezes os nossos pensamentos, o Espírito Santo, ao invés de ser aquele que media, intercede por nós, como diz a Bíblia, ele é aquele que nos lembra. Você fechou seus olhos para orar? Você quer entrar em sintonia com Deus? Você quer orar, entrar no trono da graça, andar por aquele novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu pelo seu sangue? Você quer chegar ali no trono, mas o Espírito está dizendo, tem um nome aqui. Tem um nome aqui. Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu já ia dizer um grande servo de Deus, mas alguém disse que se alguém é grande não é servo, se é servo não é grande, né? Mas um homem de Deus, ainda atuando no Brasil, eu vi quando ele ainda era seminarista, eu acho que estava recente no ministério, ele disse que quando ele era seminarista, ele trabalhou numa instituição da denominação, e lá ele lidava com dinheiro, e lá ele andou colocando algum dinheiro da instituição no seu bolso, e ele era seminarista. Essas coisas acontecem, queridos. Não tem super-homem, não. Não tem, não. Né? Não tem super-homem, não. Não tem perfeição, não. E ele já era pastor. Ele já era pastor. Um dia ele está orando, e o Espírito Santo falou para ele, lembra daquele dinheiro que você pegou? Como é que você vai começar um ministério com isso? Como é que você vai começar uma caminhada pastoreando pessoas com isso? Ele ficou muito incomodado. Ele disse, eu ouvi ele dizendo, ele disse que ele ficou alguns dias resistindo. Orgulho. Agora eu já fui ordenado pastor. Já pensaram? Já pensou? Eu chegar lá e um pastor, já pastor, depois de 4 anos de seminário, dizer que eu fiz isso quando trabalhava naquela instituição? É duro. É difícil. Eu, quando falo para uma pessoa perdoar, eu digo, olha, sobretudo quando ela é evangélica, está no consultório, eu digo para ela, olha, eu tenho certeza que você não tem condição de fazer isso. Ela tem absoluta convicção que você não tem condição de fazer isso. Mas Deus vai te capacitar. E Deus o capacitou. E ele foi. E chegou lá, chamou uma outra pessoa que nem era a pessoa que o liderava na época, que era o gerente imediato do seu setor, mas ele chamou as pessoas que estavam lá, 2 ou 3, e disse para elas, eu vim aqui, porque quando eu trabalhei aqui, eu já fiz uma conta para tentar descobrir o quanto foi, e eu calculei mais ou menos que tenha sido isso. E ele estava assim, eu não posso continuar na minha vida cristã, no meu ministério pastoral, sem devolver isso para vocês. Aí um deles disse, mas ninguém faz isso. Eu falei assim, mas eu faço, porque Deus me disse para fazer. E aí então ele pegou, entregou o dinheiro, e eles ficaram assim, olha, nós estamos edificados pela sua atitude. Lembra? Pedir perdão é edificar o outro. Nós estamos edificados pela sua atitude. Você está começando o ministério, eu estou começando. Ele estava pastoreando ainda, auxiliando o sogro dele numa igreja. Ainda não estava pastoreando numa igreja, estava num ministério auxiliar. E eles disseram, olha, nós sabemos que você começou aqui, nós vamos te devolver esse dinheiro. E nós vamos te dar de presente esse dinheiro. Porque nós queremos que você seja abençoado pelo seu gesto. Ele disse, eu já fui abençoado, mas eu aceito o dinheiro. Já fiz o que tinha que fazer. Ele pegou o dinheiro, entrou no carro e disse que o carro parecia que não andava no chão, andava nas nuvens, né? E ele estava assim voando. Ouça o Espírito Santo. Segundo, obedeça ao Espírito Santo. Se ali você se lembrar, queridos, para que o Espírito Santo lembra? Para ficar na tua mente? Para você ter essa informação no seu acervo intelectual? Para que o Espírito Santo te lembra? Para você sentir culpa? Para que o Espírito Santo te lembra? Para você lembrar que você não é uma pessoa tão boa assim? Para que o Espírito Santo te lembra? Sabe, queridos, ele te lembra para que você obedeça. E quando o Espírito Santo te lembra, não adianta apresentar teu currículo, não adianta apresentar tua carteirinha, mostrar os seus diplomas, lembrar das suas credenciais, não adianta. Não importa quem você seja, você precisa obedecer. Vai e reconcilia-te. Queridos, isso é difícil.
Quando Jesus dá uma ordem para alguém fazer alguma coisa, queridos, eu já disse isso aqui numa mensagem que eu preguei sobre o endemoniado de Gadara, quando aquele homem, escorraçado da sua casa por causa da sua doença e também da sua cidade, encontra guarida num cemitério, e Jesus o cura, e Jesus diz assim, vai para a tua casa. Ele queria ir com Jesus no barco, era muito mais cômodo, ficar perto de Jesus é muito mais cômodo, os outros que se danem lá, mas perto de Jesus é legal, eu vou com Jesus. Jesus diz, nada disso, tem uma família machucada lá, seus pais estão doentes, sua família está adoecida por causa da sua doença também, as pessoas lá têm um mau juízo de você, vai lá e conta para eles o que Deus te fez. Era muito difícil, mas ele foi. Por que ele foi? Porque ele não foi com a força dele, ele foi com a força da palavra. Ele foi com a ordem de Deus. Quando Deus diz para você ir e se reconciliar, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar força, Ele vai te fazer andar, Ele vai te fazer ir naquela direção, Ele vai dar poder para você fazer isso. Porque Ele não vai mandar fazer uma coisa que você não tenha condições de fazer. Você terá condições, não suas, mas as dele, através de você. Obedeça ao Espírito Santo. Vá resolver isso. Terceiro lugar, reconheça. Ouvir o Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo, é muita coisa para mexer, né? Reconhecer a prioridade da reconciliação. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz, no versículo 23, né? Você tem alguma, 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, vai primeiro, vá ao encontro do ofendido, vai primeiro se reconciliar com ele, primeiro, é prioridade, as outras coisas são secundárias. O culto é secundário, a adoração é secundária. Deus não quer a sua adoração, Deus quer a sua reconciliação. Deus quer que você se santifique, seja santificado e venha diante dele. Prioridade é restaurar, é curar um coração doente, enfermo do outro e talvez o seu próprio. É sair desse lugar de culpa, de ressentimento contra você mesmo. Deus está mais preocupado com sua libertação e santificação do que com seu culto e adoração. Deus diz, eu espero o seu culto. Deus diz, eu quero o seu culto, mas não venha com culpa. Eu quero o seu culto, mas não venha se alguém está com um coração rancoroso com você, não venha. Vá primeiro. Eu espero o seu culto, mas primeiro resolva essa questão que a sua consciência está definindo diante de você. Davi no Salmo 51, e vocês conhecem a história de Davi, ele faz uma oração de confissão e arrependimento, e ele diz o seguinte, tu não te comprases com sacrifício, capítulo 51, tu não te comprases com sacrifício, senão eu te daria, mas sacrifício agradável a Deus é um coração compungido, arrependido, contrito e um espírito quebrantável, ou seja, obediente, amolecido. Isso o Senhor não despreza. O Senhor despreza o orgulho, a soberba, a altivez. Eu sou fulano, eu não vou fazer isso. Reconheça que isso é prioridade. Isso é a coisa mais importante aos olhos de Deus. Vá pedir perdão. Em quarto lugar, o quarto passo, né? Primeiro, ouça o Espírito. Segundo, obedeça ao Espírito. Terceiro, reconheça como prioridade. Quarto, vá ao encontro do ofendido. Porque o versículo 24 é bem taxativo. Vai reconciliar-te, vai reconciliar-te, vai reconciliar-te. Queridos, isso sai do campo da especulação, da reflexão. Isso sai do campo apenas do sentimento. Isso sai do campo apenas do pensamento. Isso vai para o campo da ação, da atitude. Vai reconciliar-te com o seu irmão. Queridos, sejamos sinceros e honestos conosco mesmos, né? Cada um consigo próprio. Muitas vezes nós saímos daqui e até viemos aqui no altar e dizemos para Deus, eu vou fazer isso. Mas a intenção não passa da Figueiredo Magalhães. Não passa. Chega na segunda-feira, tudo continua do mesmo jeito. Porque não é fácil fazer isso.
Nós vamos encontrar um monte de justificativa para não fazer. Jesus está dizendo, vai, reconcilia-te. Ah, mas eu vou esperar ele vir falar comigo, porque se eu o machuquei, ele nunca me falou isso. A Bíblia não está dizendo isso. Se teu irmão vem dizer que você o machucou, então peça perdão a ele. A Bíblia diz, se você for lembrado na sua consciência pelo Espírito que alguém tem alguma coisa contra você, vai ao encontro dele antes de vir prestar cultos a Deus. Isso é que a Bíblia diz. Vai, não desespera que ele venha, não, vai. Muitas pessoas resistem a isso. Quando eu era pastor, eu gostava de liderar, ou gostava de dirigir a classe de novos membros, porque essas pessoas chegavam na igreja querendo ser membro da igreja. Duas coisas eu fazia. Você quer ser membro da igreja? Quero. Primeiro, tinha uma entrevista comigo no gabinete. Acho que o pastor Vitor faz assim também. E aí a pessoa vinha para uma entrevista, e depois ele vinha para uma classe em que ele ia entender a visão da igreja. Eu passava para ele a visão da igreja, através de vários encontros dominicais, não só a visão de uma igreja, mas a visão daquela igreja, né, a ação do ministério dela. Mas uma coisa que eu fazia quando a pessoa vinha para o gabinete, por que você quer vir para essa igreja? Por que alguém tira a carta para essa igreja? Está morando aqui perto? Ah, claro, legal. Ah, eu me mudei aqui para Barata Ribeiro, estou vindo lá de não sei aonde. Ah, então aqui é uma igreja próxima. Tá, ok. Por que você está vindo para essa igreja? Por que você quer vir para ser membro aqui? Sabe, pessoas vêm para uma igreja, muitas vezes, por causa de problemas de relacionamento em outras igrejas. E elas largam uma dificuldade lá, largam um problema lá e vão procurar outro lugar, onde vão continuar criando problema, porque não aprendem a pedir perdão e a perdoar. E aí uma pessoa estava lá no gabinete. Eu perguntei, por que você quer ser membro dessa igreja? Queridos, quando alguém briga com o pastor e vem para cá, não é bom receber essa pessoa aqui, sem ele resolver essa questão. Porque se o pastor fez alguma coisa contra ele, ele precisa perdoar o pastor. Se ele fez alguma coisa contra o pastor, ele precisa ir lá pedir perdão. Por que vem para aqui? Eu perguntei para ela. Ah, tive um problema lá com a esposa do pastor e tal. Eu disse, mas ela ficou chateada com você? Ah, deve ter ficado, mas também ela aprontou. Aí eu falei assim, você por acaso pediu perdão a ela? Eu disse, não, ela também tinha que me pedir perdão. Se ela me pedisse, eu até pedia para ela. Sabe o que eu disse para ela? Assim, você não pode vir para cá. Você primeiro tem que ir lá se reconciliar com ela. O quê? Ela pegou a bolsa em cima da mesa assim que estava e saiu, bateu a porta do gabinete e foi embora. Não quer obedecer. Não é? Vem para a igreja fugindo de uma situação que não resolveu. A Bíblia diz, vai e reconcilia-te, vai. Em quinto lugar, reconcilia-te pelo perdão. Porque a Bíblia diz, vai reconciliar-te. Reconcilia-te pelo perdão. Queridos, nem sempre pedir perdão vai promover reconciliação. Preste atenção nisso aqui, que aqui tem um ponto muito interessante. Você vai pedir perdão à pessoa, a pessoa diz, não te perdoo não. E aí? Não é seu problema mais. E agora ele tem um problema com Deus, não é mais seu problema. A Bíblia diz que você deve ir lá e tentar se reconciliar, ou ir se reconciliar com ele, mas às vezes a reconciliação não é possível. O perdão é unilateral, é individual, depende de mim, mas a reconciliação depende do outro. E pode ser que o outro não queira se reconciliar comigo. A empregada rouba na sua casa, você fica muito aborrecido, manda ela embora, e ela pergunta a você não me perdoa? Eu falo assim, eu perdoo. Então não posso continuar trabalhando? Não quero que você continue trabalhando aqui. Você me perdoa? Claro que eu perdoei. Não dei parte de você, não exigi que você me devolvesse. Entendi, mas não quero que isso continue. Não quero ficar sobressaltado com essa situação. Esse é a minha questão. Eu vou me reconciliar, mas preciso saber se o outro quer se reconciliar comigo. Uma coisa importante é que você precisa entender que ele pode se endurecer. A pessoa pode chegar e dizer assim, agora que você vem fazer depois de tanto tempo? Ah, você pensa que é fácil te perdoar? A pessoa pode falar um monte de coisas. Esse não é mais o seu problema. Esse é um problema de Deus. É um problema dele com Deus. Uma outra coisa, se você vai ao encontro de alguém, não precisa entrar em detalhes.
olha, eu vim aqui porque você se lembra naquele dia, eu estava lá, e aí eu peguei isso e fiz aquilo. Você de repente vai criar um problema maior ainda. Você vai lembrar coisas talvez que ele nem lembre mais. Então fale apenas que você está ali porque houve aquela situação, sem entrar em detalhes. Aliás, Larry Coy, que deu um curso aqui, Conflitos da Vida, uma época, né? Logo que eu me casei, eu e minha esposa fomos fazer esse curso. Ele disse lá sobre essa questão de se reconciliar com alguém. Ele disse o seguinte, que uma vez um homem estava orando e Deus colocou no coração, o Espírito Santo falou com ele que ele tinha magoado a ex-noiva dele, a ex-namorada dele. Por que ele magoou? Porque ele teve atitudes, vamos dizer assim, licenciosas, pouco recomendáveis para um crente com a namorada. E ele então resolveu pedir perdão a ela. Imagina? E o cara vai contar detalhes disso? E disse que o marido estava na extensão. Ele não quis ir lá, ele ligou para ela e começou a dizer, olha, você sabe, lembra daquela coisa, aquilo que eu fiz com você? Deu uma maior zebra. Não precisa entrar em detalhes. Você feriu sua namorada, você magoou, defraudou ela. Se o Espírito traz isso ao teu coração, vocês sabem, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já fiz isso. Já fui pedir perdão a uma ex-namorada minha, quando ainda não era casado. Mas quando eu fui batizado pelo Espírito Santo no amor de Deus e na graça, uma coisa que eu fiz foi ir lá pedir perdão a uma ex-namorada minha. Não entrei em detalhes, disse para ela, olha, eu acho que o meu namoro com você não foi de um cristão, eu queria pedir a você perdão por isso. Não precisa entrar em detalhes. Então, a reconciliação depende do outro. Reconciliação pode implicar em devolver algo. Você pediu um dinheiro emprestado, o cara não pagou. O cara está uma arara com você. Você vai lá e diz assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão porque eu não te paguei. Bom, e vai pagar? Não. Diz que o cara estava uma vez num pasto, né? E ele tinha um limite lá do terreno dele e o terreno do outro. E tinha parece um cavalo, um animal do outro de posse do vizinho, que veio para o lado dele, passou a cerca dele. Ele olhou para um lado para o outro assim, puxou o animal e foi levando bem para perto da casa dele e incorporou o patrimônio dele. Mas não ficou barato isso não. Ele dormia à noite, está aquele cavalo lá pulando na mente dele. O cavalo relinchava. O cavalo relinchava. Ele disse, eu tenho que ir lá pedir perdão. Eu tenho que ir lá. E ele foi lá e chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui te pedir perdão, porque o cavalo estava lá mais ou menos no meu terreno, eu acabei levando para lá, mas eu vim aqui te pedir perdão. Aí ele disse, mas cadê o cavalo? Eu trouxe o cabresto, está aqui. O cabresto eu trouxe. Tem que devolver. Tem que devolver o que você defraudou. Sabe, queridos, é preciso fazer isso. Uma vez, um pastor me emprestou um livro. Quando ele me emprestou o livro, ele me disse assim, na época, eu não sei se eu acho que era seminarista. Ele me emprestou um livro e disse assim, ó, esse livro, eu vi o livro na biblioteca dele. Falei assim, puxa, eu estava precisando tanto de estudar esse livro aqui. Eu falei assim, olha, esse livro está esgotado, mas eu vou te emprestar. Mas muito cuidado com ele. Vocês sabem que eu peguei o livro e levei, usei o livro e botei lá na minha estante. De vez em quando eu estou olhando o meu livro lá, vi aquele livro, lembrava que não era meu. Mas não fiz nada. Não fiz nada. Um dia isso veio. O Espírito Santo disse, olha, você precisa devolver esse livro. Ele pode estar ressentido com você. Ele pode estar achando que você se incorporou o livro dele à sua biblioteca. Vocês sabem que eu peguei o livro e fui lá. Eu acho que anos depois, não foi quase uns dias depois, anos depois, eu fui lá. Ele disse, pastor, você lembra que você me emprestou esse livro aqui? Esse livro estava com você? Você estava. Você nem sabe como que eu já pensei onde é que esse livro estava, porque esse livro está esgotado, você me disse na época. Poxa, mas que bênção que você está me trazendo esse livro de volta. Você é uma bênção para mim também te devolver esse livro, porque eu estava muito mal. Sabe, queridos, você vai se reconciliar, às vezes tem que devolver alguma coisa. E Jesus diz finalmente no texto, volte para o culto. Vai, reconcilia-te, volta, vem e faz tua oferta. Não é só ir lá e pedir perdão, não é só resolver essa questão, não. Você precisa ser um adorador.
Jesus não para aí, ele diz assim, olha, agora você está com o coração leve, agora você está feliz, está nas nuvens, agora você resolveu isso, agora, querido, vem apresentar seu culto a Deus. Sua consciência precisa estar pura, como diz Paulo, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Eu disse aqui no domingo passado que algumas vezes eu pegava o hall de membros da igreja, naquela época as igrejas tinham um hall de membros, não sei se hoje ainda tem, com o nome de todos os membros, com endereço, telefone, né, CEP, tudo isso. E eu pegava aquele hall de membros da igreja e ficava pensando, Senhor, será que alguém aqui tem alguma coisa contra mim? Eu não queria ir para a igreja no domingo apresentar um culto a Deus se eu soubesse que um irmão entrou lá e tem alguma coisa contra mim, mas eu não ia ficar perguntando, você tem alguma coisa contra mim? Você tem alguma coisa contra mim? Você tem alguma coisa contra mim? Não, eu pedi o Espírito Santo para me mostrar, se alguém daquele hall de Senhor me mostra, se alguém aqui tem alguma coisa contra mim, porque eu quero ir lá e resolver isso. Eu não quero apresentar um culto desqualificado, eu quero voltar e vir apresentar o culto a Deus. Queridos, o que fazer agora? O que fazer hoje? Eu quero dizer para você que você precisa fazer 3 coisas agora. 3 coisas. A primeira, está ali. Seja sincero em reconhecer que feriu alguém. Feriu com palavras, feriu com atitude, feriu deixando de pagar uma coisa que está devendo, feriu de alguma forma, alguém está magoado com você, ou pode estar magoado com você. Preste atenção que a pessoa às vezes pode vir a você e dizer assim, você me feriu. Mas às vezes as pessoas não fazem isso, e a Bíblia está dizendo, você precisa, se a tua consciência disser, você precisa resolver isso. Então, você precisa ser sincero hoje diante de Deus. Será que enquanto você estava ouvindo essa mensagem veio um nome na tua mente? Você talvez não possa sair daqui agora e ir ao encontro dessa pessoa. Talvez ela nem esteja aqui nessa cidade, talvez nem esteja nesse país, talvez nem esteja mais aqui na terra. Mas um nome vem, uma imagem vem, um episódio vem. Se isso vier, seja sincero diante de Deus. Não minimize. Não se desculpe. Não justifique. Não se ensoberbeça. Não se possua de orgulho. Seja humilde e reconheça que há alguém ferido. É isso que eu quero que você faça no segundo passo. Seja humilde em pedir perdão. Queridos, um grande problema que temos é o orgulho. E você pode ir ao encontro de alguém ainda orgulhoso. Eu vou lá pedir perdão a ele. Vou mostrar para ele como que eu sou crente. É assim que se deve fazer. Você vai com humildade. A Bíblia diz que se você vai tirar a trave do olho de alguém, o cisco do olho de alguém, deve tirar primeiro a trave do teu olho. Se desarmar. Ser humilde. Ir ao encontro da pessoa. Eu errei com você, me perdoe. Em terceiro lugar, seja rápido em fazer isso. Philip Yancey, escritor que eu aprecio muito, diz num dos seus livros que existe uma palavra muito perigosa na Bíblia. A palavra mais perigosa da Bíblia não é pecado, não é inferno, não é diabo. A palavra mais perigosa da Bíblia é amanhã. Quando Faraó não quis que o povo saísse do Egito, Deus mandou 10 pragas. A segunda praga foi a praga das rãs, capítulo 8 de Êxodo. A praga das rãs por todo lugar. Faraó estava muito aborrecido, muito inquieto. Havia rã em todo lugar, na cama, no fogão, na mesa, em todo lugar tinha rã. Ele chamou Moisés. Disse, Moisés, pede ao teu Deus para tirar as rãs. E Moisés disse, tá bem, eu vou pedir. Quando? Ele disse, amanhã. Mais uma noite com as rãs. Mais um dia com a sua culpa. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um tempo, sem fazer aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Seja
rápido em fazer. Se a pessoa está viva, e se você está vivo, é bom você ir ao encontro de Deus resolvendo essa questão. E é bom que você faça essa questão antes que você não possa fazer mais, como aquela cliente minha lá no consultório com relação ao seu pai. Faça isso, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, incline sua fronte. Esse é um momento muito difícil. Nós estamos entendendo o poder do perdão nessas quatro mensagens. Quando você hoje descobre que, na verdade você não descobre, porque o Espírito Santo revela, e se o Espírito Santo traz alguma coisa à sua mente, Deus está dizendo, faça isso. Mas hoje, se há alguma coisa que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, te lembrou nesse momento em que você está aqui, olhando para mim, me ouvindo, captando tudo desse ambiente, mas há uma coisa que entrou na tua consciência, um nome, uma pessoa, uma imagem, um fato, um acontecido, recente, antigo, não importa. Deus está dizendo, reconcilia-te. Reconcilia-te. Perdoa. E peça perdão. Perdoa você mesmo por ter feito isso. Não fique culpado. O Espírito Santo traz para libertação, não para culpabilização. Agora, você está lembrando isso. Talvez, se você está com alguém dentro desse templo, em que você está nessa situação, talvez seja bom você fazer isso hoje. Não vou dizer agora. Uma vez 2 irmãs, ouvindo essa mensagem, saíram da igreja juntas. Uma passou, pegou a outra pelo braço, foi lá para fora. Se reconciliaram e voltaram para o culto. Lá na igreja do Maracanã, num domingo de ceia. Se há alguém dentro dessa igreja, dentro desse templo, hoje aqui, e que você sabe que ela tem alguma coisa contra você, por causa do que você fez a ela, mesmo que você não ache que foi tão grave assim, mas você sabe que ela está ressentida, aborrecida, triste, você supõe que ela esteja magoada até. Eu queria encorajar você a ir se reconciliar com essa pessoa e pedir perdão a ela. Não dê explicações. Não aceite minimizar isso. Apenas diga, minha irmã, meu irmão, eu fui lembrado que feri você e quero te pedir perdão. Deus, o Senhor nos chama para viver uma vida bonita diante de Ti. A Tua palavra mostra que o irmão que está do nosso lado é muito importante. Nós sabemos que o homem vai para o inferno sozinho, mas vai para o céu em companhia dos seus irmãos. Por isso, talvez que o Senhor dê tanto valor, dá mais valor à nossa reconciliação com o irmão, com a nossa consciência, do que ao próprio culto, que tantas vezes valorizamos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que neste momento o Senhor semeie essa semente da reconciliação por meio do perdão, e que as pessoas realmente que precisam fazer isso, façam em nome de Jesus, e possam voltar aqui e apresentar um culto honesto, um culto sincero, um culto de consciência pura diante do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria, a irmã pode cantar, a irmã que está cantando pode continuar cantando. Eu queria fazer o seguinte agora. Eu queria que vocês ficassem em pé por um momento. Eu queria fazer uma oração aqui na frente.
com qualquer pessoa que orou, que veio um nome, veio uma imagem, veio um fato. Você não sabe nem como fazer isso, mas você deseja hoje, num gesto de fé, dizer: Deus, eu quero me reconciliar. Eu queria te convidar em nome de Jesus, para você vir aqui na frente, e a gente vai pedir a Deus que capacite, que instrua, que oriente, que dê sabedoria, para que você realmente seja obediente. Eu quero ser obediente, não sei nem como fazer, mas o Senhor me trouxe isso ao coração hoje, e eu não quero mais ficar em desobediência, eu quero me reconciliar. Saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Pode vir, pessoas da galeria, pode vir. Eu quero orar nesse momento por vocês que estão com esse gesto de humildade, com esse gesto de despojamento, de entregar essa situação nas mãos de Deus, sabendo o que você precisa fazer, mas talvez você nem saiba como fazer, talvez a pessoa nem esteja mais aqui na terra, mas o Senhor vai orientar, o Senhor vai purificar a consciência, o Senhor vai dar o caminho para que a paz possa ser experimentada novamente, para que o culto possa ser legitimado. Venha em nome de Jesus, querido, venha. Se o Espírito te falou, se você ouviu, se ele te lembrou alguma coisa, venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. Ouça o Espírito, obedeça ao Espírito, venha, essa é a prioridade. Amém. Pode vir, pode sair dos seus lugares, pode vir em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. O perdão não vai mudar o passado, mas vai reconstruir o seu futuro, em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus. Ah, Deus. Ah, Pai, que peso o Senhor trouxe sobre nós nesta manhã. Que peso o Senhor trouxe sobre a nossa consciência. Mas não para nos destruir. Que palavra séria é essa do Evangelho? Ó Deus, que palavra contundente é essa? Lá do Sermão do Monte. Se você vem prestar o seu culto a Deus, se você é lembrado que alguém tem alguma coisa contra você, deixa o seu culto, deixa a sua oferta, vai, reconcilia-te com Ele e volta e apresenta a sua oferta. Ó Deus, isso é tremendo, isso é duro, isso é difícil, isso é doloroso. Para algumas pessoas aqui pode significar realmente a necessidade de um arrependimento profundo, de lágrimas, de humildade tremenda. Mas Deus é o que o Senhor espera que façamos hoje de manhã. E o Senhor nos convida para essa caminhada. Esse é o Evangelho da graça. Como nós fomos perdoados. Como fomos perdoados, vamos saber isso hoje à noite, lembrar disso. Como fomos perdoados, ó Deus. Mas agora, Pai, nós queremos também perdoar. E nós queremos pedir perdão. Perdoar a nós mesmos. E pedir perdão àquele que ferimos. Pai, se alguém tem alguma coisa contra um irmão que está aqui hoje de manhã, Pai, que ele saia aqui desse altar hoje de manhã e vá se reconciliar em nome de Jesus. Pai, não deixe que dentro da igreja haja fios soltos, Senhor. Nós possamos nos amarrar uns aos outros, para vivermos uma comunhão bonita e santa. Abençoa cada pessoa, dê o caminho para cada um, Senhor. Orienta, dê sabedoria. Ó Deus, tira a culpa, remove a culpa nesse momento em nome de Jesus. Nós não suportamos viver com culpa, e o Senhor não deseja isso. Pai, tira completamente a culpa pelo perdão, teu perdão e pelo alto perdão. E Pai, leva-nos em paz. Queremos sair daqui como aquele pastor saiu e achava que seu carro voava, e que ele voava. Queremos sair nas nuvens, pela certeza que o Senhor nos perdoa, que nós nos perdoamos e que nós temos um ministério de perdão e vamos exercitá-lo em nome de Jesus. É a minha oração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor, amém. Queridos, vir aqui na frente é um gesto de fé. Não é fácil, mas vocês estão colocando diante de Deus e dessa igreja a humildade de vocês, o desejo de vocês de realmente
obedecer a essa palavra que vem do céu para nós hoje. Deus abençoe vocês. Cada um volte para os seus lugares na paz do Senhor Jesus. Vamos cantar e depois a gente